Eu sou Eliceia Duarte, professora de técnica vocal para adultos do Programa de Oficinas Culturais da Unidade de Gestão de Cultura de Jundiaí. Nessa 20ª aula, contamos com a participação especial da fonoaudióloga Francine Barbosa, que ministrou a palestra sobre a saúde vocal do cantor. Vamos assistir. Boa noite a todos. É com grande prazer que hoje eu convido a fonoaudióloga Francine Barbosa, que vai ministrar uma palestra sobre a saúde vocal do cantor. Francine, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda a essa turma, que é a Oficina de Técnica Vocal para Adultos, do Programa de Oficinas Culturais da Prefeitura, né? Da Unidade de Gestão de Cultura de Jundiaí. Fique à vontade, então, para se apresentar e conduzir a palestra. Obrigada pelo convite. É um prazer, eu amo falar sobre esse assunto de voz, de comunicação, mas falar com cantores é minha paixão. Então é um prazer mesmo estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto. Então eu vou compartilhar a tela aqui e a gente já vai começar. Então nós vamos falar sobre a saúde vocal do cantor e eu vou abordar alguns aspectos. Vou falar desde a anatomia e a fisiologia da voz, que é como a voz é produzida. Vou falar do fonoaudiólogo, vou falar da relação de voz com a audição e dos cuidados com a voz, que nós chamamos de saúde vocal. Então, se vocês, para a gente começar, a gente vai falar da laringe, que é esse tubo que fica no pescoço, que é onde a voz é produzida. Então, se a gente colocar a mão aqui no pescoço e fizer assim, vocês estão me vendo? Tá todo mundo... Ó, a gente consegue sentir que esse tubo é flexível, é rígido, a gente sente uma firmeza, mas não é duro como um osso, porque é uma cartilagem. Esse material é semelhante ao material, a material do nariz e da orelha, chama cartilagem. Então, aqui nós vemos que a laringe é composta de várias partes, como se fossem placas, compondo esse tubo, e todas elas são flexíveis mesmo. Tem um osso só, que é o ossioide, só que o todo, o tubo da laringe é flexível, e por isso que a gente consegue sentir essa movimentação no pescoço. Lá dentro da laringe, existem duas pregas de mucosa, como se fossem dobras de tecido. Então, nós chamamos de pregas vocais. Tem gente que fala cordas vocais, é a mesma coisa, só a gente não lembrar que não é uma corda, como se fosse corda de violão. É uma dobra mesmo, como se a gente pegasse a pele assim e fizesse uma dobrinha. E essas pregas vocais se movimentam. Se a gente sentir aqui esse ossinho no pescoço, aqui eu tenho que parar de falar para sentir. Os homens sentem mais, que é conhecido como pomo de Adão, mas as mulheres também sentem. É bem na direção desse ossinho, dessa cartilagem, na verdade, que se encontram as pregas vocais. As pregas vocais, elas, segundo, olhem esses desenhos aqui. Quando elas estão abertas, quer dizer que o ar está passando. Esse tubo aqui do pescoço está servindo como passagem do ar. A gente inala o ar, ou pelo nariz ou pela boca. O ar passa pela laringe e vai até os pulmões. E na volta, faz o caminho contrário. Sai do pulmão, passa aqui pelo tubo das pregas da laringe, passa pelas pregas vocais e vem para fora. Então, as pregas vocais estão abertas. Nesse último desenho aqui, as pregas vocais estão fechadas. Na verdade, para produzir um som, elas se encontram e vibram.
no desenho parece que está assim, né? Mas elas sempre têm que elas têm que estar em movimento. O ar está passando entre elas, elas vibram e um som é produzido. Esse som é como se fosse um... Essa é a vibração. E esse é o som produzido na laringe. Então, aqui tem uma imagem, isso é foto de laringe mesmo. Da esquerda, a laringe as pregas vocais estão vibrando, então um som está sendo produzido. A imagem da direita, as pregas vocais estão abertas, então não está sendo produzido som, só está passando ar. Então vamos lá, o ar que sai do pulmão, passa aqui na laringe, vibra as pregas vocais e produz um drrr, e o som aqui em cima vira esse som que a gente está acostumada a ouvir. Então, aqui em cima o ar vai ganhar, o som vai ganhar uma projeção e articulação dos sons. Aqui eu gosto de fazer uma ênfase. Se a pessoa, se você ou alguém que você conhece tem uma mudança brusca de voz, de uma hora para outra, ou demora uma rouquidão por mais de 15 dias, é importante procurar um profissional para a gente ver o que está acontecendo, tá? E aqui eu também gosto de fazer chamar a atenção de vocês para a relação de voz com audição. É tão importante, tão importante. Por exemplo, quando a gente está num lugar com muito barulho, imagina vocês numa festa, ou saudade de, de ir numa festa, né? De ter bastante gente com barulho. Mas o que eu quero lembrar é o seguinte, a gente começa a falar mais alto sem perceber. Por quê? O nosso cérebro está entendendo, olha, você está falando mais baixo que o barulho. Então ele manda, sem a gente perceber, o comando para falar mais alto. E isso se acontece por muito tempo, uma hora, 2 horas, a gente pode até sair com a voz rouca desse lugar. E a gente não percebe que está falando mais alto. E alguns estudos também foram feitos com a pessoa com fone de ouvido e existe um estudo, mudou a frequência da voz artificialmente. Então eu estou falando aqui numa altura e no fone eu estou ouvindo mais alto, por exemplo, estou ouvindo no agudo. Inconsciente, o cérebro manda a informação para baixar. Opa, não é assim que você tem que falar. Abaixa essa frequência de voz. E ao contrário, se eu estou falando aqui, de repente eu estou ouvindo a minha voz aqui, só de ouvir, o cérebro vai mandar o comando para eu mudar a frequência da minha voz, porque ele está ouvindo outra coisa. Isso é muito forte para a gente sempre ter em mente. Eu preciso cuidar da audição, preciso cuidar do retorno. Muitas vezes a gente canta e não está se ouvindo direito. Isso muda o jeito que a gente está cantando. Muda a frequência, muda a intensidade. Muitas vezes a gente sai do ritmo, afinação. Então, prestem atenção também na parte auditiva. Quando eu falo de processamento auditivo, é como eu estou entendendo o som que eu estou ouvindo. Não basta só ouvir. O processamento auditivo é como o cérebro compreende o que está ouvindo. Então, vou para essa parte de saúde vocal, que é bem prático. Assim, eu vou falar uma situação e nós vamos pensar se é bom, se é ruim ou se é neutro para a voz, tá? Aqui é a primeira situação. Queria reforçar com vocês. Gritar ou falar alto demais é ruim para a voz, porque provoca muito esforço. A gente precisa o tempo todo, as pregas vocais estão com um atrito muito grande entre elas, o ar está passando muito forte, então tem maior chance de lesão. O que vocês acham é chá, alho e cebola? Vocês acham que isso é bom, é ruim ou é neutro para a voz? É neutro.
Lembra que nada passa na laringe, nada, 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 de que a gente come, né? Só passa ar. Então, se eu tô tomando um chá, seja do que for, se eu tô mastigando alguma coisa, nada vai passar na laringe. Nada, nada, nada. Então, não vai ter efeito para deixar a voz mais bonita, porque não passa lá. Inalação de vapor de água ou nebulização. Isso é bom e eu sempre reforço. Seja o vapor do box, do banheiro, seja aquele inaladorzinho de quem tem em casa, sem colocar medicação, só colocar soro fisiológico. Isso hidrata laringe, isso é bom. Pigarrear e tossir não é bom, porque toda vez que a gente pigarreia, tosse as pregas vocais, isso aqui são as pregas vocais, sempre batem com muita força, tem muito atrito, e de novo, uma vez ou outra, tá gripado, não é uma vez que vai ser tão ruim assim. O problema é quando isso é um hábito, o problema é quando tem algum problema de estômago, e a pessoa sempre tá com aquela tossinha seca, ou quando por algum outro motivo tem um pigarro, muitas vezes é alérgico esse pigarro. Então tem que investigar por que que tá pigarreando tanto, por que que tá tossindo tanto. Bocejar é uma coisa que eu também gosto de reforçar. Quando a gente boceja, abre toda a boca, abre narina, deixa a laringe baixa, bem relaxada. É um ótimo exercício para a gente fazer em casa. Quando tá com sono, aproveitar para fazer um bocejo com som. E quando quiser fazer um exercício diferente, também é um bom exercício, bom aquecimento, relaxamento. Bebida alcoólica também, que é ruim. O álcool e tudo aquilo que deixa a garganta com menos sensibilidade é ruim porque a gente não percebe se está fazendo o esforço, se está gritando, se vai fazer algum som que está prejudicando a laringe, a gente não vai perceber, porque essa sensibilidade está diminuída. Mesmo assunto, as pastilhas e os sprays para a garganta também podem ter esse efeito. Vocês já pararam para pensar que quando está com dor de garganta, eu preciso, por exemplo, de uma pastilha que é uma medicação. E essa medicação vai dar um efeito assim de alívio, né? Ah, melhorou minha garganta, mas é que eu não estou sentindo que ela está doendo, que ela está inflamada, por exemplo. Se eu uso essa pastilha antes de cantar, antes de fazer um exercício de voz, antes de falar, dar uma aula, eu estou também perdendo uma sensibilidade, que é uma informação importante. Não é legal usar pastilha e spray para garganta se não for indicação de médico, tá? Gengibre, romã, eu coloco como neutro porque assim não tem efeito sobre vamos dizer assim, a produção da voz, a beleza da voz, não tem efeito. Mas também não é ruim. Ah, isso aqui. Leite, chocolate, açúcar, mel, tudo aquilo que é muito doce, deixa a saliva mais grossa, é como se fosse o mel. Vamos fazer essa comparação aqui. Quando a gente come uma colher de mel, tenta depois ficar 5 minutos sem tomar água e vai cantar uma música. Fica aquela saliva grossa, parece que grudando a boca, então a produção da voz fica prejudicada. Se vocês já ouviram falar que a maçã é boa para a voz, é porque ela faz exatamente o oposto. Ela deixa a saliva fina, ela deixa mais fácil o movimento de mexer a boca. Então, ela é boa para a voz nesse sentido, ela deixa a saliva mais fina. A maçã não substitui exercício de voz, não substitui terapia de voz. Tem pessoas que pensam que a maçã tem esse efeito. Não, o efeito da maçã é deixar a saliva mais fina. Cochichar e sussurrar não é muito bom. Se fizer isso por muito tempo, né? Uns 10, 15 minutos já começa a ser ruim. Porque a gente faz muito esforço
para deixar o ar passar, produzir, articular aqui sem deixar produzir som aqui. É importante a gente falar isso, porque principalmente quando a gente está com a voz cansada, a tendência é cochichar, porque a gente acha que isso está poupando a voz. E, na verdade, não, está fazendo mais esforço. Então é importante ter isso em mente. Quando tiver com a voz cansada, fala normal, de preferência com uma intensidade mais baixa, mas com som, sem cochichar. Bebida gasosa, refrigerante, água com gás, temperos fortes, alimentos pesados. Para quem tem refluxo, algum problema no estômago, precisa prestar atenção nesse tipo de alimento, porque pode prejudicar a voz também. Cafeína, tem gente que me pergunta se café e chá preto, refrigerante também que tem cafeína, se isso é ruim para a voz. E eu coloquei ruim só se for muita cafeína que é ruim. Então, um pouquinho, toma um café de manhã e, sei lá, mais uma vez no dia, não tem problema, tá? Esse tanto não é ruim. Mas, se for muita, aí começa a ser bem ruim, porque resseca a laringe e pode favorecer o refluxo. Bebida gelada, sorvete. E eu coloquei que é ruim só antes de cantar ou de usar muito a voz. Por quê? Porque desaquece. A nossa intenção é aquecer antes de cantar, né? A gente faz exercícios para manter essa região quente, mais circulação sanguínea, uma região preparada para o movimento de cantar, e isso evita a lesão. O objetivo de aquecer a voz é evitar um problema de voz. Aqui também é importante, cigarro, maconha, outras drogas, isso é ruim. Por quê? Porque isso vai direto para a laringe. O ar, quando passa, quando a gente inala, principalmente o cigarro, vai direto para a laringe, lembra? E aí, todas aquelas substâncias ficam na laringe. E aí causam uma série de problemas, desde pigarro, muda a voz, que a voz fica, a laringe, a prega vocal fica inchada, então muda a voz mesmo, tem efeito cumulativo. Então a gente fala, conforme vai deixando de usar essas substâncias, também vai diminuindo o efeito na laringe. Ar-condicionado. Tem pessoas que vão falar assim para mim: olha, não posso entrar no carro com ar-condicionado, que é ruim para minha voz. Geralmente, o que é ruim é porque a pessoa tem uma alergia e aí vai desencadear uma rinite, vai ter coriza, vai travar a respiração, alguma outra coisa. Porque diretamente na voz é muito difícil até de explicar, não tem comprovação científica que diga que ar-condicionado tem interferência na voz, tá? Na qualidade da voz. O que é importante a gente observar? A manutenção desse ar-condicionado. Gargarejo, quando a gente precisa fazer um gargarejo com medicação, né? O médico passou uma receita, ok. Aí a gente pode fazer um gargarejo e tranquilamente. Mas eu costumo dizer que aquela receita que eu escutava muito, que é vinagre, sal e limão, fazer gargarejo para voz, não tem nada a ver. Essa mistura é boa para temperar salada apenas, porque ela resseca muito a garganta. Francine, quero te agradecer pela participação. Foi excelente a sua aula, como sempre, muito didática, muito esclarecedora. Muito obrigada pela sua participação aqui na Oficina Cultural. Tenho certeza que nos aproveitaram muito, né, todo esse conteúdo, esse ensinamento que você passou para eles. Eu que agradeço o convite. Como eu disse, é um prazer. Eu amo falar com cantores, é minha paixão. Então, muito obrigada.
Com a prática orientada e a repetição dos exercícios, você desenvolverá a sua voz e a consciência dos ajustes necessários para cantar com uma emissão livre de tensões e mantendo a saúde vocal. Cuide-se e até a próxima aula!